Com a repercussão do caso Felca, Congresso surfa na onda e Hugo Motta encontra na pauta um espaço estratégico de articulação. Eu sou o Guilherme Moura. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Esse programa, excepcionalmente, não teremos a presença do Lucas Sete. Esperamos ele aí já nos próximos. Eu quero registrar que no último final de semana, como milhões de brasileiros, eu assisti a um vídeo que expôs de forma crua e dolorosa uma ferida aberta no Brasil, a adultização das nossas crianças. Por isso, anuncio aqui que a Câmara criará, ainda esta semana, um grupo de trabalho para apresentar uma proposta que possa trazer o mais avançado e efetivo projeto de lei para proteger as nossas crianças. Bom, o caso Felca, acho que não vale a pena a gente entrar nos meandros do caso também, né? Porque, todo mundo aí já viu, todo mundo foi impactado. Ninguém. Eu achei isso muito engraçado. Que de repente todo mundo tava falando, não, você viu o vídeo do Felca, tal. Eu falei, eu vi e tal, eu não acompanho o Felca, eu não sabia direito o que era o cara. E todo mundo falou a mesma coisa. Não, também não acompanho, também não sei, mas né, você viu o vídeo e tal. Então assim, todo mundo foi impactado, né? Então a gente não vai ficar aqui entrando, você certamente, ouvinte, já sabe. A gente acha que vale mais a pena a gente dar as movimentações políticas saíram em cima disso do que as questões do próprio Felca, né? O que importa pra gente pensar então, é que isso levantou um debate, né, da sociedade em cima da participação de crianças, jovens, adolescentes, etc, nas redes sociais, nas mídias digitais, etc e tal, e isso vai se extrapolando para a questão de regulamentação de redes, etc e tal, que já era uma demanda antiga de muita gente e vai encontrando aí um caminho para fazer isso. Bom, pra gente começar a discussão, Pedro, eu achei muito interessante, isso foi uma piada que o Lucas fez em off, né, a gente teve 31 ou 32 projetos protocolados pra questão em cima do caso Felca, né, cara? E aí o Lucas brincou, os caras querem recriar o ECA, né? Pois é. Mas essa questão de vários projetos protocolados, e como eu falei aqui na abertura, o Congresso surfando onda, é muito mais uma questão de como se comporta nessa política digital, né? Sim. Para um deputado hoje, para um político hoje, vale muito mais o stories, o post que ele vai fazer ali, falando, olha aqui, eu protocolando, projeto tal, todo mundo aí, o Felca aí, tamo junto, Felca, lei Felca aqui, a gente vai protocolar tal, eu tô fazendo, e aí ele posta o vídeo, engaja com os eleitores dele, e aí ele passa o mesmo projeto pro cara do lado, né, e o cara do lado vai fazer o mesmo post, né. Não, é muito diferente de antigamente, né, que tipo, o projeto às vezes era de uma bancada toda, né, nós, a bancada da Bíblia aqui, a bancada evangélica, nós estamos aqui protocolando esse negócio aqui, procuradoria do deputado X, mas eu tô aqui também. Mas era um grupo, né? Era um colegiado. Hoje em dia as coisas são muito mais individuais, né, cara? O post é individual. Costumo criticar duramente essa configuração do Congresso do deputado influencer, né? E de esquerda e de direita, né? Você vai achar, para todos os gostos, você vai achar o seu influencer. Sempre vai ter, exatamente. Mas assim, sempre tem umas proposições estranhas, né? Esse pessoal, assim, você não entende muito bem o porquê que ele tá propondo isso para chamar a atenção. E também eles têm uma atuação mais eloquente, como você muito bem disse, no story do que na Câmara, né? Sim, você não vê o cara indo a discurso lá no expediente, né? E quando vai também é só para fazer uma frase de efeito, fazer uns cortes ali, já era. Exatamente. E isso tem na Câmara, na Assembleia Legislativa e tem na Câmara Municipal. Posto que vai chegar no Senado em 2026. Já tem o Cleitinho, né? Já tem o Cleitinho, faz um pouco disso. É porque como o Senado é para ser entendido como políticos mais velhos, né? É. Aí tem uma barreira ainda, mas isso vai mudar com o tempo, com certeza. Aí eu vou traçar uma linha aqui, Guilherme. Ao mesmo tempo em que a gente critica a atuação desses deputados influencers, o apoio deles ao Felca, que é aquilo que o Ret falou de brincar, de recriar o ECA, né? É uma maneira de você democratizar o acesso ao ECA. Porque você vira e fala assim, o ECA, o que é o ECA, né? Pra que serve? Pra que serve? O que é isso? É um código do consumidor? Coisa que poucos advogados conhecem. Advogados que trabalham com isso conhecem. Os caras que trabalham com Fundação Casa conhecem. Agora, o público geral não sabe. Não sabe nem que existe, mas o que fala? Não sei. E o deputado acha um tema interessante. E a população começa a se ligar mais nisso. Ou seja, já existe uma coisa que fala sobre isso. É interessante o movimento que eles estão fazendo. Eu concordo em partes, mas eu discordo em outros. Eu acho que tem um potencial pra isso. Eu não acho que vá. Eu discordo de você nisso. Até porque eu tenho certeza que os próprios deputados não fazem ideia. Alguns deles nem devem saber que existe o ECA. Mas eu acho que, tal qual em outros casos, eu imagino que vai passar essa moda
e vai passar, assim, sabe? E aí eu concordo com você num aspecto do que você diz, que veja, o político influencer, querendo ou não, ele tá muito mais próximo da população do que o antigo político profissional. Muito mais próximo das demandas que a população tem. E esse tema, o da sexualização da criança e do adolescente, é o tema, questão de costumes, ética, é um tema quase unânime. Não sei se é quase unânime, não acho não. Porque tem uma parcela importante da população aí que estão se esquecendo, no caso Felca, que é assim, tá todo mundo contra o tal do influenciador lá que agenciava o esquema lá. Mas assim, esse cara tinha público, né? Muito público. Cadê as pessoas que consumiam isso? Mas é um consumo escondido ou um consumo ingênuo? Não, eu não acho que é não, Você cara. não acha? Eu não acho que é não. E aí entra naquela discussão de quantos Brasis existem, cara. Pode ser. Porque assim, pra nós, enquanto paulistanos, cosmopolitas, blá blá blá, estudados que somos, tal, a gente olha isso e acha esquisito. Agora, existe todo um outro Brasil aí que tá acompanhando esse tipo de influencer aí e acha isso positivo e acha isso possível. E aí a gente vai entrar numa outra discussão que já é antiga e eterna, mas assim, quanto da moralidade popular também não vai nessas coisas, né? Que, por exemplo, a gente pensa, não, no tempo das nossas avós era normal a mulher casar com 14 anos. Isso era comum. Mas ainda é comum hoje em dia, se você pegar os rincão aí do Brasil. Até porque, legalmente, pessoas já podem ter relações sexuais aos 14 anos. Então, assim, isso ainda é uma prática comum hoje. 14 anos é uma pessoa em formação, né? Talvez não seja mais uma criança, mas enfim, ainda é um jovem ali, ingênuo e assim por diante. E aí você vai extrapolando isso pra baixo, né, cara? E a nossa cultura pop hoje em dia é super... não, sempre foi. Sempre foi. Sexualizada, super etc e tal. E as crianças têm acesso a isso. Então, assim, eu não acho que as pessoas entendam isso como errado, não. É que quando você coloca nos termos pedofilia, não, aí a pessoa acha errado. Então, aí que vai a unanimidade, né? Mas a gente vive essa sociedade pedófila, assim, 24 horas por dia. É um tema unânime quando se fala em sexualização e em pedofilia. Mas o Brasil consome isso, e aí quando você fala disso, o cara fala, não, peraí, não é isso. Depois você começa a prestar atenção e de fato é. É um tema unânime quando se fala em pedofilia e sexualização. Antes disso, não. Antes disso é um consumo de massa. E que dá audiência, né? Porque se não desse audiência, não teria criança em programa de auditório, desde que Adão jogava peão, né? Mas a questão da sexualização é muito complicada, cara, porque aí a gente tem que ter toda uma mudança cultural que, bom, a gente já tem uma sociedade brasileira, uma cultura brasileira hipersexualizada, e essa cultura chega nas crianças e as pessoas acham isso normal, né? Mas dentro das pautas, entrando no Hugo Mota, o Hugo Mota, que tava com um problemaço, né, depois do botim bolsonarista, ele achou aí na pauta uma possibilidade, né, cara, de tirar os holofotes das questões de anistia, nas questões as demandas lá dos que os bolsonaristas queriam passar, por uma demanda que a sociedade gritou mais alto e que consegue unir, né, tanto governistas quanto opositores, né, cara. É uma chance de se reerguer, né? Porque ele nunca vai ser herói da esquerda, ele nunca vai ser herói. Não, Com a não. direita às vezes tem esperança, mas também nunca confia muito. E foi a chance que ele achou ter seus 15 minutos de fama como bom moço. E, cara, é um tema que os governistas e os opositores ficaram engajados, porque a sociedade ficou mobilizada, etc e tal. É um tema que eles já tentaram passar outras vezes. Os grandes caciques políticos já querem tentar levantar coisas dentro da internet pra regular a rede. Já tentaram fazer isso em 2013, em 2016, em 2018, 2022, acho que foi a última vez. Diferentes lobbies, né? Só que eles nunca conseguiram emplacar alguma coisa assim que mobilizasse a sociedade. Dessa vez a sociedade está trazendo a temática, então isso facilita. E é uma coisa que o judiciário já é meio favorável, por outras razões, tal, e o executivo também. O Lula também já se colocou mais favorável a isso. Então é uma pauta que pro Hugo Mota é muito tranquila. Sim. É uma pauta sim. tranquila para ele conseguir organizar a política, mobilizar a coisa. E que vem em boa hora, até como um aceno para o governo, na medida em que se implementou esse ano a proibição de uso de celular em escolas. Então é coerente pautar isso também, sabe? E sem contar que, cara, assim, eu deixo essa posição claro, eu sou absolutamente contrário a qualquer tipo de regulamentação de rede, assim por diante, mas isso é uma coisa que vai rolar. Sim. Isso já rolou na Europa, o Reino Unido sobretudo, já está sendo discutido em muitos outros países, assim, então é uma coisa inevitável e, obviamente, o governo brasileiro não vai ficar de fora, ele vai tentar emplacar suas leis também, assim por diante. Né? E eu acho que, assim, é uma regulamentação necessária, na minha opinião. Eu deixo também minha opinião clara, é uma regulamentação que tem que ser feita, porque é um tema caro para a educação da criança, para a educação do brasileiro como um todo, né? Do cidadão como um todo, não só do Brasil, do mundo todo.